E aí, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar que, no fundo, todo texto é meio que uma construção? Ele tem uma arquitetura, sabe? Uma estrutura que nem sempre a gente vê, mas que tá ali, montada com um propósito bem claro. Hoje, a gente vai bancar o detetive e descobrir direitinho como esses textos são construídos, seja para informar, emocionar ou, o mais importante, para convencer a gente de alguma coisa. E o ponto de partida é justamente essa pergunta. Porque, vamos ser sinceros, a maioria dos textos não está só jogando palavras na página, né? Eles estão tentando levar a gente para algum lugar, para uma conclusão específica, para a gente acabar aceitando um ponto de vista. No fim das contas, escrever é, muitas vezes, um ato de persuasão. Então, para a gente conseguir entender essa mecânica por trás dos panos, a gente vai montar, passo a passo, uma espécie de kit de ferramentas de leitura crítica. A ideia é que, com esse kit na mão, a gente consiga desmontar qualquer texto e sacar exatamente como ele funciona. Bora mergulhar nisso, então? Ok, primeira ferramenta do nosso kit. A gente precisa saber diferenciar duas coisas que parecem parecidas, mas não são: descrever e explicar. Uma coisa é só mostrar como o mundo é, outra é tentar explicar ele. Vamos ver qual é dessa diferença. Se liga só, a descrição pode ir por dois caminhos bem diferentes. Primeiro, tem a objetiva. Essa vai direto ao ponto, se prende aos fatos. Tipo, a parede é branca. Pronto, direto sem filtro. Agora, tem a subjetiva. Aí a coisa muda, porque ela vem carregada das impressões de quem está escrevendo. A mesma parede vira um branco clínico impessoal. Percebe? É a mesma parede, mas são duas visões de mundo totalmente diferentes. E o que é mais interessante nesse exemplo é a pureza dos fatos. O botânico não está nem aí se o açaí é gostoso ou refrescante. Ele só está descrevendo as características técnicas. E essa essência da objetividade, sabe? É apresentar o fato puro e simples, sem colocar sentimento no meio. Beleza. E quando um texto inteiro é construído com base nessas descrições objetivas, só para apresentar fatos, aí a gente tem o que se chama de texto expositivo. Pensa num manual de instruções. É o exemplo perfeito. O manual não quer te convencer que a sua geladeira é a melhor do mundo. Ele só quer informar como ela funciona. O objetivo é um só: informar. Ok, agora vamos dar um passo adiante. A gente vai sair do campo da informação pura e entrar no terreno da persuasão. E aqui, olha, o jogo muda completamente. E é aqui que está a grande virada de chave. O texto expositivo, como a gente viu, só quer informar. Já o texto argumentativo, esse quer usar os fatos, usar outros recursos, para quê? Para formar a nossa opinião, para convencer a gente. A intenção é outra, completamente diferente. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: argumentar não é só jogar um monte de dados na mesa. É, é como se fosse uma orquestra, sabe? É organizar esses dados de um jeito que leve a gente a concordar com um ponto de vista específico. Quem escreve quer mostrar que a razão, o bom senso, a verdade, tá tudo do lado dele. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Quais são as ferramentas que quem escreve usa para montar um argumento que soe sólido, convincente? Vamos continuar abrindo essa nossa caixa de ferramentas da argumentação. Olha só que exemplo perfeito de uma das ferramentas mais poderosas que existem: dados com fonte. Falar um número solto, tipo 14% são analfabetos, é meio vago, né? É quase uma opinião. Agora, quando se fala segundo a pesquisa PNAD de 2007 do IBGE, a coisa muda de figura. A afirmação ganha um peso, uma credibilidade. Fica muito mais difícil de contestar. Outra ferramenta super clássica é o tal do método dedutivo. É uma lógica que vem de cima para baixo, digamos assim. A gente parte de uma regra geral, uma ideia que todo mundo concorda, e aplica essa regra num caso específico. O resultado, a conclusão parece inevitável. Olha que construção inteligente. A regra geral é: todo mundo que trabalha no tribunal recebe por isso. O caso específico é: os jurados estão ali trabalhando no tribunal. Qual a conclusão lógica que o texto nos empurra? Ora, que os jurados também deveriam ser pagos. É uma construção de argumento muito, muito eficaz. Bom, mas nem tudo são flores. Nem sempre essas ferramentas são usadas do jeito certo, de forma honesta. Às vezes elas são usadas para enganar mesmo. Agora a gente vai dar uma olhada nas ferramentas quebradas da argumentação, ou, como são mais conhecidas, as falácias lógicas. A primeira, e talvez a mais famosa de todas, é a falácia ad hominem, que significa contra a pessoa.
É basicamente um truque de distração. Em vez de atacar o argumento, a ideia, o que a pessoa faz, ela ataca a pessoa que está apresentando o argumento. A tentativa é de invalidar a ideia, desqualificando quem fala. Esse é um exemplo clássico que a gente vê por aí o tempo todo. A pessoa não está interessada em discutir socialismo, os prós, os contras, nada disso. O argumento é totalmente ignorado. O ataque vai para uma suposta hipocrisia na vida pessoal do outro. E aí, o debate de verdade sobre as ideias simplesmente não acontece. A próxima da lista é a falsa analogia. Essa aqui se baseia numa comparação que não faz sentido, uma comparação meio torta. É quando se pegam duas coisas que até podem ser parecidas num pontinho, mas aí se assume que elas são iguais em todo o resto. E isso, claro, leva a conclusões que não têm nada a ver. Quer um exemplo? Comparar o sistema de educação do Brasil com o da Finlândia. Essa comparação ignora, uma infinidade de diferenças. Sociais, econômicas, culturais, tudo. É uma comparação super superficial e, por causa disso, a conclusão de que a solução de um país vai simplesmente funcionar no outro é totalmente furada. É uma falsa analogia clássica. E para fechar nossa lista, uma tática que é, poderosíssima, o apelo à emoção. Aqui, a lógica, os fatos, as evidências, tudo isso é jogado para escanteio. O objetivo não é convencer o cérebro, é atingir o coração. É usar os sentimentos para passar por cima do raciocínio crítico. Esse exemplo do advogado é perfeito para ilustrar. Os fatos do caso, tipo a confissão do réu, que é uma evidência fortíssima, são deixados de lado. Em vez disso, o advogado apela para quê? Para a piedade, para o bom coração do júri. A esperança é que a emoção fale mais alto que as provas. Muito bem, chegamos ao fim da nossa montagem. E olha, agora a gente tem um kit de ferramentas de leitura bem completo nas mãos, hein? Vamos só recapitular rapidinho o que a gente guardou nele. Então, com esse kit, agora dá pra gente olhar para um texto e sacar. Peraí, isso aqui tá só descrevendo uma coisa? Ou isso aqui tá só expondo fatos de boa? Ou, opa, aqui tem uma tentativa de me convencer de algo. E, o mais importante, a gente consegue começar a identificar se os argumentos usados são válidos ou se são aquelas falácias que a gente viu. São ferramentas super práticas para o dia a dia. E o mais legal de tudo isso é que esse conhecimento se aplica a tudo. Uma notícia no portal, um post na rede social, um discurso político, não importa. A estrutura está sempre ali escondida, só esperando para ser descoberta. Com a caixa de ferramentas pronta, a grande questão agora é: qual vai ser o primeiro texto a ser desmontado?